Olá, tudo bem? Sou eu, Valdério, do Histologia Descomplicada, bem feliz de você estar aqui acompanhando esse vídeo. Então esse vídeo nós vamos fazer a resolução da questão 31, naquela proposta que eu disse a vocês do e-book. Nós vamos, por exemplo, hoje quem escolheu foi eu, mas a partir da próxima semana vocês vão receber um link por e-mail. Nesse link vocês vão votar qual questão vocês vão querer o comentário daquela questão, tá? Valdério, por que você quer uma semana para responder? Vocês vão entender agora nesse vídeo que não é algo tão simples. Eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis para que vocês tenham um embasamento máximo possível. Então hoje, vamos falar um pouco de histologia, vamos falar um pouco de colposcopia e vamos falar, lógico, da citologia ginecológica, tá ok? É bem importante que preste bem atenção. Esse conteúdo, esse vídeo estará para vocês, para que vocês possam entender a proposta do e-book. Então eu fico bem feliz, ficarei super feliz se nos der essa chance de mostrar esse trabalho, porque ficou realmente excepcional e vocês vão ver, vocês vão conferir. Vamos lá? Então vamos deixar de conversa, vamos para a questão 31, tá? De vez em quando eu falo caso clínico 31, mas é costume. Questão 31, vou ler com vocês. Carcinoma in situ, deixa eu só pegar aqui o meu guia. Carcinoma in situ reúne lesões intraepiteliais escamosas constituídas por células que possuem todas as características citomorfológicas das células malignas, mas que não apresentam crescimento invasivo. Sobre a HSIL/carcinoma in situ, o que podemos falar? Na questão, essa questão já diz algumas coisas pra gente. Primeiro, carcinoma in situ. Que nomenclatura é essa? Especialmente você que é mais novo, está entrando na histologia, você vai se perguntar que nomenclatura é essa que ele está utilizando. Outra nomenclatura importante, olha só, ele colocou células malignas. Essa terminologia maligna, ela pode ser utilizada com lesão, significa a mesma coisa que o câncer, né? Já são coisas para a gente levantar em termos conceituais, mas olha só, ele diz bem, ó, reúne lesões intraepiteliais escamosas, constituídas por células que possuem todas as características citomorfológicas das células malignas, mas que não apresenta crescimento invasivo, tá bom? Pela nomenclatura do sistema Bethesda, quando a gente fala em maligno, a gente está falando em câncer. Tá? Quando a gente fala em anormalidade, a gente está falando em lesão. Lembra que lesão pode regredir ainda e voltar à normalidade. Tá? Lembra, tem vários percentuais de lesão de baixo grau, lesão de alto grau, tá bom? Mas a partir do momento que essa célula ela reúne uma quantidade suficiente de alterações em seu núcleo, ou melhor, no seu material genético, essa célula se torna maligna e aí ela perde todo o seu controle de multiplicação, de multiplicação, né? de mitose, enfim. E acaba invadindo o tecido e aí vem a angiogênese, vem outras características que vão auxiliar essa célula à invasão. Então vamos ver aí o que o item A tem a nos falar. Item A. O núcleo ocupa quase toda a célula. Olha só. A área nuclear relativa aumenta com a gravidade da lesão de displasia mínima para carcinoma in situ. Um arranjo sincicial é mais comumente associado ao carcinoma in situ e ao câncer invasivo. Olha só como o câncer in situ ele já pode apresentar um perigo maior. Devido a um distúrbio na divisão citoplasmática durante a divisão, são aderentes em conjunto e organizadas em agregados sinciciais. Item C e item D já está falando os dois falando em sincício. Letra E, todos estão corretos. Tá? Vamos lá, só pensa aí qual questão você acha que sobre o HSIL carcinoma in situ essa aqui seria correta. Pensou? Então vamos lá debater um pouco sobre essas questões e vamos ver o que a gente pode extrair disso tudo, tá joia? Deixa eu só mudar aqui agora o arquivo. Então nesse arquivo aqui, deixa eu só aumentar para ficar a tela toda. Neste arquivo nós vamos conversar sobre a questão
que nós estávamos, tá? Então, tudo que vier, no final eu vou unir tudo para que a gente consiga responder. Então, a gente vai dar vamos dar uma viagem geral, vamos viajar, como eu disse, pela histologia, pela colposcopia, falar um pouco do teste de Schiller, uso do ácido acético, permeando aí a gente adentra a citologia. Tá joia? Então, bora lá. Questão 31, como eu falei, o HSIL, carcinoma in situ. De onde vem primeiro essa nomenclatura, Valdieri? Então, olha só. Inicialmente, tinha-se a nomenclatura que era baseada nas classes, as classes de Papa Nicolau. Aí, o órgão mundial de saúde, ele ainda utiliza termos como displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ e o carcinoma. Há também a nomenclatura da neoplasia intraepitelial escamosa. Vem o NIC1, NIC2, NIC3 e o carcinoma. E hoje, a padronização moderna que é baseada no sistema Bethesda, que aí vem NILM, negativo para lesão intraepitelial e malignidade, células escamosas atípicas, né? Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, lesão intraepitelial escamosa de alto grau e o carcinoma. Então, há uma correlação entre elas. Por exemplo, aqui, displasia leve NIC1, baixo grau. Aqui embaixo, displasia moderada, NIC2, alto grau. Displasia severa também, alto grau, mas aqui ele classifica como NIC3. Carcinoma in situ, NIC3, HSIL. Carcinoma, aí está relacionado a todos. O que eu chamo a atenção, de alguma forma, essas nomenclaturas se relacionam. Então é importante a gente ter um pouco de ideia, porque dependendo do profissional que você esteja prestando serviço, ele pode utilizar uma nomenclatura em que você não está acostumado, então é bom ter essa ideia, né? Ter esse léxico, né? Esse vocabulário também inserido. Então vamos começar um pouco agora com referências, né? Essas informações foram retiradas dos autores da Marluce Bibo e do David Weber, vou pronunciar assim, tá? Que foi da terceira edição de 2008. Aqui na nova edição de 2015, eu não encontrei essa tabelinha especificamente, mas ela coloca em texto o seguinte: vários países continuam utilizando a terminologia da Organização Mundial da Saúde. Displasia leve, moderada, grave, carcinoma in situ e carcinoma. Ou as categorias de NIC, né? NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma in situ. Enquanto outras, como os britânicos, usam a terminologia modificada do Bethesda. A terminologia do TBS, The Bethesda System, podem ser facilmente traduzidas para outros sistemas de categorização. Isso em 2015 dos mesmos autores que aqui você viu anteriormente. Então observa que é bom ter esse conhecimento sobre a nomenclatura. E outra coisa importante também, quando você pega alguns profissionais, professores excelentes de pontas que permeiam a citologia já faz bastante tempo, eles sempre citam que é muito importante, dependendo da região onde você esteja, você está numa região muito pobre, uma região em que não tem muito acesso à saúde, eles gostam de reforçar lá no laudo, né? Por exemplo, eles gostam de reforçar e adicionam entre parênteses, na observação, enfim, bota correspondendo a um carcinoma in situ, correspondendo a um NIC3, tentando chamar a atenção para esse médico, para esse ginecologista, que ali há algo bem mais grave que ele realmente tem que ir atrás para tratar essa paciente. Tá? Essa informação final que eu dei vai depender de profissional, mas aí também esse momento da gente aqui é um momento para a gente trocar essa ideia, né? Vamos a falar um pouco de histologia. Valdieri, como é que faz uma revisão aí sobre o epitélio, né? Nesse caso, a lesão intraepitelial escamosa de alto grau, a gente vai falar do epitélio escamoso, no momento oportuno a gente fala do epitélio glandular, tá? Então ele coloca aqui um desenho, né? Uma estrutura, mostrando aqui as células basais. Olha, essa informação é importante, ó. Célula basal mostrando a mitose, tá? A célula basal é aquela em que realiza a mitose.
após se transformar em célula parabasal, uma célula intermediária e uma célula superficial, essa célula automaticamente para de fazer mitose. Aí ela vai se maturar, ela vai amadurecer. Tá joia? Aqui teríamos uma... Deixa eu trocar a marcação. Aqui as células parabasais, tá? Você vê que o núcleo é maior, tá? A relação núcleo-citoplasma da célula parabasal e basal é maior do que uma célula madura. Aqui, ó, já houve um amadurecimento, nós temos células poligonais, enquanto você tinha células imaturas, que ela tende a ficar no formato mais, digamos, cilíndrico, tá? Nesse caso, as células, elas ficam umas em cima da outra com essa característica poligonal. Outro ponto importante, os núcleos, olha o tamanho aqui do núcleo, né? O núcleo vai ficando cada vez menor, o citoplasma cada vez maior, e isso são duas características importantes demonstrando a maturação celular. Tranquilo? Aqui na parte superior nós temos as células superficiais, ele aqui já olha a coloração também como mudou. E aqui eu tenho células eosinofílicas, enquanto eu estava falando até o momento tínhamos células basofílicas azuladas, tá? Aqui eu tenho uma célula eosinofílica. Aqui mostrando também uma célula descamando, tá? Essas células vão amadurecendo no seu potencial máximo, a célula já não tem mais atividade, né? Uma célula praticamente morta, e essa célula acaba sendo descamada. Nessa foto ao lado, ele mostra, por exemplo, aqui um epitélio, vamos supor o epitélio aqui do seu braço, né? Que também ele é escamoso, tá? Mas nesse caso, ele é queratinizado. Você vê que as células anucleadas, essas células são cheias de queratina, que é a queratina que compõe esse tecido. Tá? Basicamente era essas informações para a gente extrair dessa figura. Chegamos a uma outra figura também de histologia, mostrando um epitélio normal, um epitélio estratificado pavimetoso não queratinizado, viu na imagem anterior? Ele não era queratinizado, mas quando eu fiz a comparação com a da pele, o epitélio da pele tem a última camada, uma camada queratinizada. Acompanha comigo o desenho, tá? Células parabasais. As células parabasais, vou só trocar a cor. A célula, deixa eu tentar o preto. As células parabasais, elas repousam sob a lâmina basal, que vai separá-las do estroma, tá? Então aqui, ó, o preto, tá? O preto aqui seria a lâmina basal, e as células parabasais seriam todas essas que estão nessa monocamada que vocês podem ver, que eu vou traçar aqui, por exemplo, de azul. Então aqui, ó, uma monocamada entre o epitélio como um todo e a lâmina basal, tá bom? Aqui você tem o estroma, tá? E aqui, de fato, o epitélio. E aí, Valdieri, vai amadurecendo, o epitélio vai amadurecendo, eu vou ter células parabasais, tá? Posteriormente, células intermediárias e, por fim, a presença de células superficiais. Valdieri, o que é esse espaço branco que eu estou observando aqui nessa lâmina de histologia? Eu vejo um espaço branco aqui, eu vejo aqui, eu vejo aqui. Será que não é coilócito? Olha só, primeira coisa, observa os núcleos normalíssimos, pode comparar, tudo bonitinho, sem característica, tá? Valdieri, existe leucócito, posso considerar coilócito com núcleo normal? Não, né? A exigência para um coilócito é um halo perinuclear com aquelas características que você já conhece. No outro vídeo, com certeza alguém vai voltar para a gente falar do coilócito, mas não é o caso hoje. Mas lembra que o núcleo tem que apresentar alguma discariose, hipercromasia, volume nuclear, binucleação, membrana nuclear com alteração, tá ok? Então, olha só, células parabasais, células basais, intermediárias e superficiais. Tranquilo? Eu tenho até um outro, deixa eu ver aqui. Tem até um outro arquivo meu, deixa eu só afastar aqui para o lado, que tem esse desenho aqui, deixa eu ver, achei. Deixa eu aumentar ele, Ctrl L. Decorar aqui para não ficar indo e voltando. Então aqui nesse material ele mostra as células, como eu fiz,
aqui para ficar organizado, se vocês quiserem fazer um print, alguma coisa. As células parabasais, as células basais, mostrando aqui o estroma, e aqui mostrando algumas pequenas papilhas estromais normais desse epitélio. Tá joia? Deixa eu afastar, para caso vocês queiram também ter acesso ao texto. Dizendo que a ectocepse é revestida por um epitélio escamoso estratificado não queratinizado, que amadurece sob a influência do estrogênio. As células escamosas são constituintes mais comuns do esfregar cérvico-vaginal. Estas são de tipos superficiais, intermediários, parabasais e raramente basais. A histologia do epitélio estratificado normal mostra que a maturação das camadas de células resulta em diminuição progressiva do tamanho do núcleo, a gente citou isso, e elevação da quantidade de citoplasma da base para a superfície. As células escamosas maduras orientam-se paralelamente, polaridade horizontal, tá? Fica uma assim, em comparação à membrana basal. As células primitivas ou basais são perpendiculares, polaridade vertical da membrana basal, ok? Rapidinho, só para a gente dar aquela revisada, volta, que isso daqui é tema para daqui a pouco. Aqui em cima também, se quiserem visualizar, também tem aqui quase toda a espessura do epitélio apresenta células com citoplasma transparente contendo glicogênio. Observe a camada basal, única fileira de células que repousam sobre a lâmina basal. Essa lâmina separa o epitélio do estroma e as pequenas papilhas estromadas, tá? Estou buscando sempre, caso queiram, tem aqui a fonte. Se vocês quiserem ter acesso a esse material, é um livro bem bacana, tá joia? Vamos agora voltar para o nosso slide. Aqui. Ctrl L, não lembrei, né? Então vamos lá, dando continuidade. Chegamos à primeira displasia leve, NIC, para do nosso estudo. Vamos lá revisar. Displasia leve NIC 1, epitélio escamoso infectado pelo HPV, nesse caso, com infecção permissiva, com multinucleação, aumento nuclear e hipercromasia. Contornos nucleares irregulares, halos perinucleares nas camadas superiores, correspondendo a HCIL. Então é isso aqui que ele está mostrando. Se observa, primeira coisa, que esse epitélio, você já não vê mais aquela organização que você via no anterior. Você já vê que há uma desorganização. Deixa eu mudar aqui. Você consegue ver que já há uma desorganização aqui embaixo, nessas células. Elas já não estão uma do ladinho do outro bonitinha. Aí nós começamos a observar discariose. Tá aqui, tem núcleos aumentados, né? Outro núcleo aumentado. O que mais? Que binucleação, ou até mais, enfim. Mas lembrando que histologia, tá? Não é uma atribuição do profissional não médico, tá bom? Fico alerta, mas é importante a gente ter o conhecimento para poder interpretar aquilo que a gente vê na lâmina, tá? Displasia moderada. Displasia moderada NIC 2. Lesões escamosas de alto grau do colo do útero. Tem células imaturas anormais que se estendem a partir da lâmina basal para 2/3 do epitélio. Então essa divisão, essas linhas pretas que eu fiz aqui, na verdade elas são para delimitar, né? Seria 1/3, 2/3 e 3/3, tá ok? Então a minha intenção de colocar essas linhas pretas foi isso. A partir da onde? A partir da lâmina basal, que observa que na lesão a lâmina basal está o quê? Mantida. Essa papilha ficou bem feia com o desenho, mas não tem nada não. Então vocês conseguem ver. E lembra daquela desorganização que eu falei celular? Olha como ela realmente aqui, ela acontece. Mas ela já acontece, tanto nessa região, nesse primeiro 1/3, como também acontece, deixa eu trazer para cá, você vê essa desorganização celular, você vê essa desorganização celular, tá? Ainda há maturação de células, você observa células aqui com núcleo menor, que há uma maturação. Ele diz também que coilócito pode estar presente. De fato,
nós conseguimos ainda observar a presença de coilócitos nessa célula. Ah, Valder, estou com dificuldade de identificar na histologia. Tudo bem, não é o foco da gente identificar na histologia. Eu estou fazendo um resumo, preparando o terreno, dando embasamento, talvez provocando você a ir atrás dessa informação, que você nem atentou querer ir atrás, tá? Ou essas questões também têm esse objetivo, provocar vocês, trazer conhecimento. Conhecimento é assim, quanto mais a gente vai atrás, mais a gente tem vontade de aprender. Displasia severa, NIC3. O HCIO, né? A lesão, na verdade, NIC3 é definida por uma proliferação anormal no terço superior do epitélio. Mitoses podem ser vistas em qualquer camada. Então, olha só, primeiro terço, segundo terço, e aqui ele diz no terço superior. Então, observa que cada vez mais está ficando mais altas as minhas alterações e a presença de células imaturas com alterações. Olha só que informação importante também ele disse. Lembra lá no meu esquema que quem é que faz mitose? Células basais, ok? Naquela fileirinha ligada à lâmina basal. Mas quando há essa desregulação, você começa a visualizar figuras de mitose em outras regiões, que isso também é uma característica importante. Então você observa aqui, ó, deixa eu voltar, uma figura de mitose, né? Você vê os cromossomos aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Você tem metade dos cromossomos aqui, a outra aqui, ó. Tá? Você vê que se dividiu. Quando eu estiver editando o vídeo eu dou um zoom para ficar melhor, tá certo? Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu acho mais alguma figura de mitose. Olha só a altura, né? A lâmina basal está aqui e olha a altura que ficou essa mitose. Eu tinha visto, tem mitose aqui, mas essa realmente está mais característica. Eu tinha visto uma outra, mas agora não estou encontrando. Mais um detalhe importante é que também você vê aqui em cima células ainda maduras, tá? Células eosinofílicas, você encontra o núcleo ainda em picnose, ainda há presença de alguma maturação celular. E enfim, chegamos à displasia severa, né? Que é o NIC3 ou carcinoma in situ. Nas lesões mais graves, há substituição completa do epitélio por este epitélio imaturo displásico. Aí você já observa que, de fato, deixa eu mudar para cá, trazer para o preto. Você tem a lâmina basal aqui, ó, certo? Visualiza que lesão, todas as lesões que eu estou mostrando, nenhum invadiu a lâmina basal, nenhum invadiu o estroma. Tranquilo isso? Vocês observaram que todas essas displasias, todos esses NICs que eu venho mostrando, né? 1, 2 e agora o 3, nenhum invadiu a lâmina basal. E isso é uma informação super importante. Vamos ver o que está aqui em vermelho. Displasia severa e carcinoma in situ são geralmente combinados em uma categoria, já que essas duas lesões não podem ser reprodutivelmente distinguidas. Valder, o que significa reprodutivelmente? Seguinte, na citologia eu não consigo ter aquele achado e ter 100% de certeza que aquele achado se correlaciona, se reproduz na histologia. Então é por isso que ele une, né, esse carcinoma in situ, a displasia severa como um HCIO, como uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, e aí você relata, tá joia? Mas quando na questão de maturação celular, você vê que de fato ela ainda ela ocupa todo o epitélio. Vamos avançar. Frequentemente, estas lesões se estendem para glândulas endocervicais subjacentes. Vocês vão saber por quê. O vírus do HPV, como você sabe, é um vírus oncogênico que produz proteínas oncogênicas. Ele, quando consegue ter acesso ao material genético, não só na parte, por exemplo, da lesão intraepitelial de baixo grau, que lá você tem um vírus ali promovendo mais uma infecção do que um dano no material genético, tá? Mas aí você tem um vírus de alto risco influenciando diretamente, promovendo lesões no material genético daquela célula, ele vai e desenvolve essas lesões. E se essa lesão está lá na junção escamo-colunar,
essa lesão ocorre, por exemplo, essa influência do vírus na célula de reserva. Essa célula de reserva, uma célula bem primitiva, se desenvolve. Ela é muito próxima, olha só, junção, ela é muito próxima das células glandulares. Então, no desenvolvimento descontrolado, lá que ela está fazendo naquela região, ela vai, se desenvolve e acaba adentrando as glândulas e tomando a conformação de glândula. Tá? Por isso que vocês verem também o HCl envolvendo glândulas. O HCl fica muito semelhante às células glandulares, células pequenas com nucléolos, tá joia? Então, o que é que essa imagem está mostrando para a gente, Valdier? Ó, eu vou começar aqui. Ó. Você observa que tem citoplasma na parte para o lúmen, né? Olhando dessa forma, tá? Você vê o citoplasma, tá? Você vê células aqui glandulares, tá? Não está perfeito, mas você tem células glandulares e você tem aqui também células glandulares. Deixa eu apagar aqui. E nesse montante aqui, ó, você vê as células da lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Então é por isso que às vezes quando a gente está lá na lesão intraepitelial escamosa de alto grau e que essa envolve glândulas, a gente também vê junto com essas células algumas células glandulares normais. Tá bom? Porque ela não ocupa a glândula, na coleta você faz a retirada daquele material, por exemplo, com a escovinha, e ela acaba trazendo essas células anormais e traz também células normais glandulares. Olha só, estou falando que é um HCl envolvendo glândulas, então são células escamosas que no desenvolvimento se tornaram escamosas na sua constituição e estão ocupando esse espaço glandular. Tá joia? Então aqui, ó, referência, sempre tentando trazer referência para vocês ficarem de olho. Não sou eu que estou dizendo, estou trazendo várias referências especialmente para embasar esse conteúdo. Essa pessoa, Brothers, introduziu o termo carcinoma in situ para descrever células epiteliais compostas inteiramente de células que possuem todas as características de células malignas, mas que não apresentam crescimento invasivo. Tá bom? Acho que essa já responde alguma questão ali do caso, ou na verdade o enunciado, né? Na verdade é o enunciado que já puxa essa informação. Rapidinho, falar de colposcopia também, você vai fazer o escrutínio de sua lâmina, chega as informações do paciente, chega algumas informações de colposcopia. Vou dar aqui uma geral, tá? Nessa geral, vamos ver aqui um colo normal, só para lembrar, tá? Você tem aqui, deixa eu me ver, vou substituir, fazer o quadrado. Você tem aqui a ectocervice, né? Rosa, brilhante, lisa, vistosa, como deve ser. Aqui nessa parte, você tem a transição do epitélio. O epitélio glandular ele já vai ser mais avermelhado. É um epitélio que ele, como vocês sabem, né? A gente diz, tem as glândulas. A gente sempre fala de epitélio glandular, epitélio glandular. Então ele vai ser mais rugoso, especialmente com a utilização do ácido acético, que a gente vê daqui a pouco. E aqui eu tenho uma abertura, né? O ósteo da cervice uterina. Aqui, alguns casos em que essa parte das células glandulares, esse epitélio glandular, ele fica externo, no caso da ectopia. Então na ectopia, deixa eu pegar a seta. Junção, acompanha comigo. Ó. Aqui eu tenho células escamosas, aqui eu tenho células glandulares. Valdir, não estou conseguindo enxergar isso. Deixa eu pegar o lápis. Então olha só, aqui seria como se fosse várias células glandulares, uma do lado do outro, paliçada, e os núcleozinhos aqui nessa parte inferior. Então veja que todo esse tecido aqui, ó, são células glandulares, enquanto todo esse aqui são células escamosas, células basais, parabasais, intermediárias e células superficiais. Tranquilo? Mas não é uma junção. Esse 1 deveria estar perto do 2.
nenhuma junção, mas houve uma ectopia. Qual foi o motivo da ectopia, Valdeir? Aí são vários fatores. É a idade, é o uso de medicamentos hormonais, é inflamação, enfim, são uma série de fatores que aí vocês podem ir atrás, que não é o tema de hoje, mas já fica aí também essa provocação. Referência, tá? Para quem quiser dar uma olhadinha. E eu vou sinalizar. Sinaliza comigo, ó. Células escamosas, ectocervice, tá? Ectocervice, ectocervice. Tranquilo? Aquele epitélio rosa, como eu falei. Vou apagar. Células glandulares, onde elas estão? É essa aqui, ó. Vermelha. Todo isso aqui é um epitélio glandular, na sua origem. Só que o epitélio glandular é um epitélio muito sensível, monocamada, que ele não pode estar aí, né? As células, a estrutura celular, o tecido, dá um jeito de fazer com que esse epitélio volte a ser mais resistente, volte a ser multicamadas, volte à sua posição original. Então, na ectopia, quando as células glandulares, o epitélio glandular externaliza, o organismo cria uma estratégia que chama de metaplasia, né, que é um epitélio de transição. Ele vai fazer a transição para um epitélio mais resistente. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Opa! É exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Uma metaplasia, né? Eu vou até puxar esse cantinho aqui que é bem interessante, ó. Eu tenho aqui células glandulares, mas observa que aqui embaixo eu tenho células metaplásicas. Que células metaplásicas são essas? Hiperplasia de célula de reserva, metaplasia imatura. Então, quando ele se desenvolveu, ele está empurrando essa célula glandular para cima. Tá ok? E essas células glandulares serão substituídas por células metaplásicas. Então, na base, mesma coisa, vai ter que ter, haverá, né, a membrana basal, ó, o estroma aqui, certo? E aqui as células metaplásicas. Como eu disse, hiperplasia de célula de reserva, metaplasia imatura, metaplasia madura. Essa é a sequência de desenvolvimento das células metaplásicas. Vamos associar mais uma vez as duas questões, as duas imagens, tá? Eu disse aqui em A que você tinha células glandulares de início, mas agora já se passou o tempo, tá? E essas células já foram substituídas por células o quê? Metaplásicas. Então você vai ver o quê? Você vai ver uma substituição dessa região por células metaplásicas. Aqui, ó, nessa junção, observa a junção da ectocervice com essa região, é exatamente essa. Deixa eu sinalizar melhor. É exatamente essa, ó. Epitélio escamoso, aqui em B, e aqui em A você tem a região onde será desenvolvida a metaplasia. Em C, ele mostra essa região aqui, tá? Que você vai ter uma nova junção escamocolunar, que ela vai ser desenvolvida após esse processo. Joia de substituição do epitélio. Então, a metaplasia é isso. É um epitélio que vai lhe ajudar, um epitélio que vai ajudar a reposição e ao tecido mais existente. Dando continuidade, aqui eu trago uma imagem de uma colposcopia. Nessa colposcopia você observa, lembra que eu disse que a ectocervice ele é brilhoso, né, rosinha. Tá, Valdeir, não estou vendo tão rosinha, porque depende da imagem, depende da fotografia. Mas ele é vistoso, ele é brilhoso, ele é liso. Porém, existe uma região que vocês podem observar, ó, que ela é a setobranca aqui na portinha do ósteo cervical. Tá? Então isso aí já chama atenção. Quando se adiciona um ácido acético ou Lugol, ela vai se comportar de uma forma diferente. Então eu vou lá naquele outro material que eu mostrei para vocês, que é um material que a gente pode também trabalhar ele. Deixa eu afastar isso aqui. Olha só. Apresentação, vou dar um zoom. Caso vocês também queiram fazer um print da tela, vocês tenham essa informação. Tá joia? Então, uma área setobranca e aqui não se corou completamente pelo iodo, ficou amarelado. Valdeir, traduz para mim.
Então, aqui, vou pegar o vermelho. Temos a aplicação do ácido acético. Olha o resumão. O ácido acético desidrata as células e coagula de forma reversível as proteínas nucleares. Portanto, as áreas de maior atividade nuclear e conteúdo de DNA apresentam alterações e colorações mais evidentes. Para resumir, a coloração acetobranca não é específica para a neoplasia intraepitelial e podem também ocorrer, até certo ponto, na metaplasia escamosa imatura, na zona de transformação congênita, na inflamação e no epitélio cicatricial. Então, pessoal, olha só, aquelas mensagens que eu recebo, Valdieri, pelo amor de Deus, recebiam aqui uma pesquisa, chegou um laudo, e nesse laudo está dizendo que tem uma região acetobranca, mas eu não vejo nada na minha lâmina, tá? Então observa que pode ter outros fatores também, assim como também pode ter a leucoplasia, né, que é a hipermaturação do epitélio, a presença de células com hiperqueratose, células anucleadas, que gera aquela coloração branca, até mesmo sem a utilização do ácido acético, tá bom? Então a aplicação de 3 a 5% de ácido acético desempenha um papel decisivo no diagnóstico colposcópico. Todas as lesões epiteliais se tornam mais distintas com ácido acético. As mudanças de cor são acentuadas e várias estruturas se tornam mais facilmente distinguíveis. Ok. Etapa seguinte, utilização do Lugol, teste de Schiller. Então, deixa só sumir essa... Sumiu. O epitélio escamoso vaginal e cervical normal e o epitélio metaplásico maduro contém células ricas em glicogênio. Ó, metaplásico maduro, tá? Se liga nas informações. E assim captam corante de Lugol e adquirem uma coloração castanha ou preta. O epitélio displásico contém pouco ou nenhum glicogênio e, portanto, não se cora com iodo ou permanece de cor amarelo mostarda ou cor de açafrão. O epitélio colunar não se cora com iodo e a metaplasia imatura. Quando se cora, faz apenas o modo parcial. Por que células glandulares não se coram com iodo? Porque elas não têm glicogênio, né? Ela tem aquela mucina, tá? Que ela produz mucina, não é glicogênio, ok? E aqui no caso da metaplasia imatura, ela diz que não se cora, mas quando se cora de forma parcial. Especialmente quando há uma transição, você tem célula escamosa imatura, célula escamosa madura, às vezes ela apresenta essa tonalidade e essa concentração de glicogênio no citoplasma, e às vezes a utilização também de medicamentos à base hormonais estimula as células a terem glicogênio sem ser no período que ela deveria ter. Célula basal e parabasal não é para ter glicogênio. Por quê? Porque glicogênio é característica de célula madura. Mas quando esse epitélio ele é estimulado por hormônios, né, por exemplo, a progesterona, ele acaba apresentando glicogênio em células imaturas também. Tá? Se vê em alguns casos na gravidez, enfim, alguns casos em que ele aparece. O epitélio atrófico também se cora parcialmente com iodo, o que dificulta a interpretação em mulheres pós-menopausa. Valdieri, se você acabou de dizer que células basais e parabasais não se coram, como é que ela se cora parcialmente? Lembre-se que uma paciente pós-menopausada, né, existe um tempo da substituição completa desse epitélio. Então ela pode ser que apresente ainda alguma característica de célula madura, tá? Então tem que ficar atento nisso. Você há de convir que numa lâmina atrófica, você às vezes encontra assim, regiões, uma célula ou outra perdida ali com maturidade. Ressalto, o que é que eu vejo de maturidade? Volume citoplasmático elevado, núcleo cada vez menor, tendendo à pequinose, tá? E presença do glicogênio, tá? 3 características já para células maduras. As lesões condilomatosas também não se coram com iodo ou fazem apenas parcialmente. Aqui ó, em vermelho está a fonte, né, da IARC, para vocês, se vocês quiserem ir atrás também de mais informações. E aí vem o teste de Schiller. Recebi um laudo, nesse laudo estava dizendo lá nas informações, dizia assim, iodo positivo, né? Ou poderia vir teste de Schiller negativo. Iodo negativo ou teste de Schiller positivo. Então, quando o iodo está negativo, né, realmente chama atenção, a gente tem que ficar atento para ver, pois células com alterações, elas não vão se corar ou se coram parcialmente. Então, fica atento também quando vem essas observações, que aí na colposcopia
nesse caso também a gente não tem acesso, profissionais não médicos não realizam esse tipo de exame, tá bom? Teste de Schiller negativo, o iodo é positivo. Teste de Schiller positivo, o iodo é negativo. Inversamente essa informação, tá? Fixa, que eu já vi questões de concurso que traz isso para ver se pega o aluno lá desprevenido nessa observação. Deixa eu voltar à tela de apresentação, apagar essas anotações e vamos dar continuidade. Qual a origem do carcinoma in situ? Eu botei aqui, alerta de textão. Realmente eu não gosto de botar muito texto em slide, mas às vezes eu coloco, até porque vocês estão com o celular, com o tablet, tem a possibilidade de tirar uma imagem, tirar um print e guardar para vocês. Então, via comum no desenvolvimento da displasia e carcinoma in situ, hiperplasia de célula de reserva. Lembra que eu falei lá da junção escamo-colunar, hiperplasia de células de reserva? Olha ela aí. O estímulo que induzia a proliferação de células de reserva, como tal, também bloqueia a diferenciação dessas células de reserva em células metaplásticas imaturas e depois maduras. Assim, por proliferação, células indiferenciadas, olha só, indiferenciadas primitivas, finalmente compõem toda a lesão. Como daria essa diferenciação? Hiperplasia de célula de reserva, houve diferenciação? Sim. Então, provavelmente você vai ter lesões de células grandes, displasia do tipo metaplásico. Se não houve diferenciação, você vai ter células pequenas, células primitivas, e aí vai levando aquilo que se chamava do carcinoma in situ, que de fato é o tema dessa aula, né? Foi a provocação que eu trouxe aqui para vocês. Olha outro alerta de textão. A maioria dos casos de carcinoma in situ origina-se na área da zona de transformação, a gente falou isso. Limítrofe separação anatômica original entre o epitélio escamoso estratificado e o epitélio glandular. Por isso eu mostrei aquele slide lá mostrando a estrutura, sinalizando para vocês onde é o epitélio escamoso, onde é o epitélio glandular, onde ficaria a região da metaplasia, onde é a junção escamo-colunar. Então, a gente já embasou para chegar até aqui, né? O limite mais distante da lesão é determinado pelo limite mais distante da hiperplasia, tá? De células de reserva, metaplasia escamosa. Na parte mais distal dessa área, o estímulo para uma mudança metaplásica do epitélio colunar é aparentemente mais forte. Essa também pode ser uma razão pela qual os carcinomas de grandes células são muito mais frequentes distantes do canal. Tá? Resumindo, diz, quanto mais próximo do canal você vai ter uma menor diferenciação, você vai ter células menores. Quanto mais distante do canal, você vai ter células maiores. Ok? Proximamente ao canal, pequenas variantes celulares são frequentemente vistas. Pode ser que o potencial de mudança de metaplásico, corrigir aqui, nas partes mais próximas do canal seja menor, resultando em menor frequência de alterações metaplásicas escamosas maduras e maior frequência de anormalidades epiteliais pouco diferenciadas. Tá joia? Então, só para reiterar, quanto mais próximo do canal, menos diferenciado, quanto mais distante do canal, acaba tendo maior diferenciação e essas células ficam maiores. Vamos a critérios citomorfológicos. Lá vem textão de novo, mas aí esse está bem bacana de fazer o print. Sobre arranjo celular. Ou as células são isoladas, ou devido a um distúrbio na divisão citoplasmática, durante a divisão celular, elas são aderentes em conjunto e organizadas como agregados sinciciais. Poxa, essa daí eu já respondi, eu acho que dois itens lá da questão, não é verdade? Todas essas informações, tá? É um compilado de informações sobre a lesão intraepitelial de alto grau, carcinoma in situ. Então vamos falar sobre o grupo sincicial. Em um grupo sincicial, as células são dispostas irregularmente e têm bordas nucleares indistintas e núcleo sobreposto. Rogério, eu não entendo bem o que é um grupo sincicial. Eu vou te dar um exemplo. Sabe um grupamento de reparo, um reparo típico, que você tem aquela monocamada celular,
né? Os núcleos ali separadinhos um do outro. Eu acho que a questão... uma das questões iniciais, vocês podem voltar no e-book, tá lá o reparo. Você vai ver aquelas células em camadas e pode observar, ela é monocamada. Cada núcleo está no seu lugar, tem uns espaços entre eles, tá bom? Já no grupo sisicial não, é uma célula por cima da outra. Lembra que é um desenvolvimento irregular? São células primitivas ali, ó, se desenvolvendo. Então ela vai uma por cima da outra formando esse grupo sisicial. E às vezes você não consegue, às vezes não, a grande maioria, você não consegue ver a diferença do citoplasma de uma célula para outra célula, para outra célula, para outra célula. Ela é praticamente uma massa de vários núcleos sobre um grande citoplasma. Não é um grande citoplasma, imerso dentro daquela massa citoplasmática. Então essa é a ideia maior que tem de grupo sisicial. Deu para entender? Separa, lembra, eu estou com dúvida, lembra do reparo, monocamadas, os núcleos estão separadinhos, tá bom? E aí no sisicial não, estão todos sobrepostos, beleza? Continuando, nas displasias as bordas celulares serão distintas e o arranjo mais regular em reflexo da diferenciação, maturação. Está dizendo que em outras displasias, que não o carcinoma in situ, você vai ter as bordas celulares, né? Não vai ser grupo sisicial, então você vê que há diferença de um citoplasma do outro. Você vê, essa célula está aqui, essa está aqui, essa está aqui, essa está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. No sisicial, como eu disse, está todos sobrepostos. Ok? Vamos falar agora de tamanho e forma celular. São relativamente pequenas, por quê? Porque veio lá das células primitivas da célula de reserva, em comparação com o epitélio escamoso estratificado normal ou células displásicas. As células são predominantemente redondas ou ovais, refletindo seu caráter imaturo. Falar um pouco de citoplasma. Escasso e predominantemente basofílico, coloração que reflete a falta de queratinização nessas células indiferenciadas. As poucas células que apresentam uma reação de coloração eosinofílica são provavelmente de uma displasia coexistente. Então, lembra que eu disse, quanto mais próximo da junção, essa célula vai tender mais a ser indiferenciada, a ser mais primitiva, mas pode acontecer que quanto mais distante, você tem as células mais maduras. Tá? E aí essas células mais maduras acaba quando você coleta na lâmina, você faz um mix, e aí você vai ter células basofílicas e mais eosinofílicas. Citoplasma altamente vulnerável, em caso de carcinoma in situ. O achado de células com citoplasma lesado ou com núcleo nus é frequente. Já a gente vai dar uma olhadinha. Morfologia nuclear. O que a gente pode extrair de informações sobre o HSI e o carcinoma in situ? Morfologia nuclear. A falta de um estímulo de diferenciação, geralmente associada a um crescimento celular relativamente rápido, torna-se aparente a partir de uma forma arredondada dos núcleos. A membrana nuclear em células isoladas geralmente é bem definida. A maior ampliação, sulcos nucleares, que ele chama de um núcleo cerebriforme, é esse termo mesmo que ele coloca lá, só fiz traduzir, cerebriforme. Estou observando que eu não referenciei essas informações, né? Essas informações foram retiradas também do livro da Marluce, 2015. Perdão, eu vou na hora lembrar de na edição colocar. Podem ser vistos e são bastante característicos dessas células indiferenciadas. A cromatina varia de finamente granular e irregularmente distribuída. Vou ler novamente. A cromatina varia de finamente granular e irregularmente distribuída a grosseiramente granular e hipercromática. Tá? Então você vê que o núcleo não deu tempo ainda de ter aquelas alterações mais gritantes, né? Em alguns casos, aqueles que estão mais parecidos com células de reserva, porque o núcleo é pequeno, mas também quando ele se desenvolve um pouquinho, aí você já começa a observar essas características mais evidentes. Relação núcleo-citoplasma. O valor médio é que o núcleo ocupa de 50% para cima ao volume da célula. Tá joia? Tá aqui para vocês terem essa batelada de informação. Nucléolos. A presença de nucléolos, olha só. Até peguei o texto. É raro encontrar nucléolos com eosinofilia, mas cromocentros ou nucléolos fáceis são bastante comuns.
Os nucléolos verdadeiros podem ser obscurecidos pela cromatina grosseira hipercromática, mas estão definitivamente presentes, porque estão relacionados à alta taxa de proliferação da lesão. Vou fazer uma comparação novamente com o reparo, tá? Lá no reparo, você não observa aqueles nucléolos bem evidentes. Por quê? Porque a célula está em proliferação constante. Aquela região sofreu uma injúria, uma inflamação grave, uma infecção, enfim, e aí ela acabou provocando uma erosão naquele tecido. Então aquelas células, por exemplo, células basais das regiões vizinhas, começam a se reproduzir a todo vapor, fazendo aquela monocamada para tentar fechar aquela região. Aquela monocamada é o quê? Foi a célula se dividindo a todo vapor e por isso ela apresenta ali o nucleolo. Se você tem nesse caso uma alta taxa de multiplicação também, por que não dá para ver nucleolo? Já pensou nisso? Então, ele considera que definitivamente o nucleolo está presente. Mas por que nós não vemos o nucleolo? Por causa da cromatina grosseira hipercromática. Como ela é hipercromática, você não vai ver as características da granulação dessa... Uma boa característica da granulação dessa cromatina. Tá bom? A ausência de nucleolo estaria em contradição com a atividade proliferativa relativamente alta, que é evidente a partir da presença de mitose. Lembra também que a mitose, no carcinoma in situ, na displasia severa, na displasia grave, NIC2, NIC3, você pode ir lá na histologia encontrar mitose em regiões que não sejam a basal. Então, viu só como foi legal a gente dar aquela introdução para entender o que ele está dizendo? Valdieri, não entendi bem. Beleza, não tem problema. Isto é um vídeo. Essa é a grande vantagem. Você pode voltar. Memorize quantos minutos está aí. Volta lá, assiste de novo. Passa e volta para esse minuto novamente. E você vê que lá naquele esquema que eu coloquei, eu sinalizei bem, ó. Mitose é na camada basal. Tá? Aí, quando eu cheguei na histologia, eu mostrei, ó, na displasia, observa-se que você tem mitose numa região mais alta, num terço, no 2/3, na camada superior, tá ok? Aí ele diz, ó, mitose mesmo nas camadas superiores do epitélio. Na epitélio normal não é assim. Macronucléolos, que geralmente estão presentes em núcleos de células cancerosas invasivas, são raramente vistos no carcinoma in situ. Até porque se a gente encontra macronucléolos, a gente já pula, né, do carcinoma in situ, já passa para o carcinoma, lógico, associado a outras características, como o caso do fundo sujo, da necrose, não é verdade? Também ficar super atento, né? Se esse tipo de lesão envolve glândula, então muitas vezes, quando ele envolve glândula, ele também apresenta nucleolo. Tá joia? Então uma das características da lesão envolvendo glândula é a presença desse nucleolo. Então, chegamos à imagem do nosso caso clínico. De fato, observa núcleos, células bem pequenas. Compare aqui com essas células do lado, né? Células maduras. São células bem pequenas, alta relação núcleo-citoplasma, praticamente só núcleos hipercromáticos. Aqui você tem um agregado silicial, ó, é os núcleos um por cima do outro, você não consegue ver distinção a distinção entre uma célula e outra. Essa aqui eu consigo ver, ó. Eu consigo ver o citoplasma, né? Estaria mais ou menos aqui, deve ter os desmossomos ligando essas células, né? Essas junções. Tá joia? Aqui eu consigo ver a delimitação. Mas no grupo sincicial, eu não sei aonde está o citoplasma dessa célula. Não sei. Aonde está o citoplasma dessa célula? Não sei. E dessa? Não sei. O que eu sei é que há vários núcleos superpostos nesse grupamento sincicial. Tranquilo? Vejo também aqui irregularidade, ó, né? Tem aqui um sulco, tem irregularidade de borda, outra irregularidade de borda aqui presente. E aí, se a gente estuda essa lâmina, vai ter outras características também presentes. Nessa lâmina em específico, eu tanto tinha esses grupamentos tipo carcinoma in situ, como eu também tinha grupamentos de células maiores,
com um pouquinho mais de maturação, que na padronização antiga seria chamado de Unique 2, uma displasia moderada. Então eu tinha um mix aí nessa lâmina de Papa Nicolau, tá? Nessa aqui eu tenho outro caso, é o que chama de fila indiana, são quando essas células elas ficam nessa conformação. Também células com alta relação núcleo-citoplasma, praticamente só núcleo, né? Essa aqui eu tenho até, ó, acho que são, se não me engano, são 3 núcleos. Acho que tem um aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Aqui também, reentrâncias, enfim. Também é uma denominação que alguns livros eles apresentam, que é a fila indiana, que é uma das características também marcantes do carcinoma in situ. Célula de terceiro tipo, também utilizado, né, a terminologia. Aqui, como eu falei, ó, como o citoplasma ele é sensível, algumas vezes você também encontra essas células como núcleos nus na sua lâmina, tá? Valdeir, se eu tiver dificuldade aqui, mas aí você procura que você vai ver também outros grupamentos que estão íntegros, né? Lembrando que uma avaliação é uma avaliação de uma lâmina, bota uma lâmina como um todo para poder avaliar o que ela está ali conversando com você, o que ela está lhe informando. E assim nós chegamos ao término dessa explanação, tá? Agradeço já, mas vamos voltar para responder a questão 31. Vou ler enunciado novamente. Carcinoma in situ reúne lesões intraepiteliais escamosas constituídas por células que possuem todas as características citomorfológicas das células malignas, mas que não apresentam crescimento invasivo. Sobre o HC, o carcinoma in situ, o que é que a gente pode dizer? O núcleo ocupa quase toda a metade da célula. Beleza, a gente viu lá, 50% ou mais. A área nuclear relativa aumenta com a gravidade da lesão, de displasia mínima para o carcinoma in situ. Eu acho que o termo displasia leve seria mais adequado, né? Aqui, e de fato, na displasia leve, você tem uma relação núcleo-citoplasma alterada, sim, mas nunca comparada a uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Muito menos quando se enquadra, né, nessas células mais imaturas, menos diferenciadas, que relacionam ao carcinoma in situ. Um arranjo sincicial é mais comumente associado ao carcinoma in situ e ao carcinoma invasivo. Beleza, vimos isso também. Devido a um distúrbio da divisão citoplasmática durante a divisão celular, são aderentes em conjuntos e organizados em agregados sinciciais. Tranquilo também, a gente também viu essa questão dos agregados sinciciais. Logo, a questão correta para essa questão é, letra E, todas as questões estão corretas. Tranquilo? Deu para entender, deu para embasar, sentiu muita dificuldade? Parte boa de ter o vídeo é exatamente essa, que você pode voltar, assistir só os pontos que você teve dificuldade para retomar, tá joia? E dar continuidade ao seu estudo. Agradeço a participação aqui nessa questão. Vou disponibilizar, essa é a primeira questão, vou disponibilizar até como uma forma para vocês entenderem como é a utilização desse e-book. Espero muito que vocês tenham gostado e se vocês gostaram aí nesse período de divulgação desse material, será super bacana ter vocês conosco no decorrer das questões que virão desse material, tá bom? Uma questão comentada, quando vocês adquirirem o conteúdo, adquirirem o material, vão receber o e-mail com o link, tá? O link vocês vão votar, na semana seguinte por e-mail também vão receber o link para ter acesso a esse material gravado. O e-book foi feito pensando em vocês para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Observe que a gente tirou várias referências, nós estamos tentando correlacionar com outras ciências, então a gente viu um pouco de citologia, a gente viu um pouco de histologia, viu um pouco de colposcopia, passando por ácido acético, teste de Schiller, utilização de iodo cora células maduras. Então a gente já viu lá no início quando falou o que é uma célula madura. Aumenta o citoplasma, o núcleo tende a picnose, vai ter presença de glicogênio no seu citoplasma. Beleza, já correlacionei com a histologia, quando eu olhei ali a estratificação do epitélio, realmente quando está
o epitélio cada vez mais alto, eu estou vendo esse núcleo tendendo a ficar menor, passei para a colposcopia, vi que ele se cora com iodo quando é maduro. Quando não, essa célula apresenta alguma neoplasia, apresenta metaplasia, a ação epitélio glandular não se cora ou se cora fracamente. Então, são muitas informações que a gente pode extrair e a gente pode avançar. Realmente é um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem completo que eu estou tentando trazer para vocês. Tá joia? Espero que tenham gostado, espero que vocês curtam esse material e te vejo no próximo vídeo com vocês lá adquirindo esse e-book feito para vocês. Tá joia? Te aguardo lá, tchau, tchau, e a gente se vê por aí.